faltar o pão de cada dia na vida de cada um de vocês. Que aonde vocês colocarem as mãos, será abençoado. Amém. Amém? Amém. Levanta a sua mão para cima. Nós vamos receber o nosso irmão essa noite, pastor. Amém? Mas com uma salva de palmas, não para ele, mas para Jesus. Porque a honra aqui é para Jesus. Vamos lá? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a graça divina e a paz eterna seja com todos. Amém? Amém. Louvado e engrandecido é o doce nome do Senhor. Abra comigo, você que pode ouvir a palavra do Senhor. No Evangelho segundo nos escreveu São Mateus, capítulo de número 24. Versículo de número 29 ao 31. Evangelho de Jesus Cristo, ao qual nos escreveu São Mateus, capítulo de número 24, versículos do 29 ao 31. Aleluia. Engrandecido ao nome do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi louvado nessa noite, foi entoado ao Senhor sobre os céus, foi entoado sobre o Espírito Santo. Santo Espírito, seja bem-vindo neste lugar. Nós vamos estar refletindo, meditando na palavra do Eterno nessa noite. Quem encontrou, diga-me amém. Amém. Quem não encontrou, diga-me espere. Glória a Deus. Vamos estar lendo o versículo 27 primeiro, depois nós vamos pular para o 29 em nome de Jesus. Amém? Diz assim a santa, expressiva e eficaz palavra do Eterno: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia, agradecido ao nome do Senhor. Pode tomar o teu assento, glorificando a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e agradecido ao nome do Todo-Poderoso. Queridos, infelizmente nesses últimos dias existem alguns tipos de mensagem que têm sido esquecida do nosso meio. Existem algumas mensagens que nós não mais já vemos sendo pregadas nesses dias, nos últimos dias, nos dias atuais, nesses dias que temos nós vivido. Arrebatamento é uma delas que nós pouco ouvimos serem apregoadas nesses dias. E hoje nós vamos dar uma refletida acerca de arrebatamento. Os três tópicos de mensagem do Novo Testamento mais pregados são Calvário, Pentecostes e arrebatamento. Calvário, Pentecostes e arrebatamento são os três tópicos de mensagem do Novo Testamento mais pregada direta e indiretamente. Texto da palavra de Deus que fala sobre se dar, sobre renunciar, sobre negar a si mesmo, sobre dar a vida por outro, sobre derramamento de sangue, sobre cruz. São textos que falam relacionados ao Calvário. Textos do Novo Testamento que falam sobre batismo com o Espírito Santo.
dom de línguas, dons espirituais, revestimento de poder, são textos do Novo Testamento que estão relacionados ao Pentecostes. Textos do Novo Testamento que falam sobre toque da trombeta, que falam sobre últimos dias, que falam sobre milênio, que falam sobre o arrebatamento da igreja. São textos voltados exatamente ao arrebatamento. Calvário, Pentecostes e arrebatamento. Sabe por quê, senhores? Porque no Calvário, mensagem que tem sido esquecida nos nossos últimos dias. Mas eu quero dizer para você nesta noite que arrebatamento da igreja não é uma mensagem antiquada. O arrebatamento da igreja não é uma mensagem ultrapassada. O arrebatamento da igreja é uma mensagem sobre a qual nós precisamos ouvir todos os dias. O arrebatamento da igreja é uma mensagem tão atual quanto o jornal que ainda vai sair amanhã. E o texto que nós lemos vai dizer que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quantos ainda têm essa esperança nessa noite? Quantos ainda têm essa esperança nessa noite? A esperança do arrebatamento da igreja. Sabe por quê? O arrebatamento da igreja é a maior esperança do povo de Deus. A maior esperança da igreja é o arrebatamento. Se você perguntar para o estudante qual a sua maior esperança, talvez ele vai lhe dizer que a minha maior esperança é me formar na faculdade. Se você perguntar para o político qual a sua maior esperança, talvez ele vai lhe dizer: a minha maior esperança é ser eleito, é ganhar as eleições. Se você perguntar para o construtor civil qual a sua maior esperança, talvez ele vai lhe dizer: a minha maior esperança é entregar esta obra pronta. Se você perguntar para o inventor qual a sua maior esperança, ele vai lhe dizer: a minha maior esperança é poder gritar eureka, descobrir, achei a solução da fórmula. Mas se você perguntar para a igreja, mas não qualquer igreja, mas a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, qual a sua maior esperança, eu tenho certeza que ela vai bater no peito orgulhosamente e vai lhe dizer: a minha maior esperança não são as eleições, a minha maior esperança não é a formação acadêmica, a minha maior esperança não é uma cura, a minha maior esperança não é uma porta aberta, a minha maior esperança é um dia poder ouvir o toque da trombeta de Deus. A minha maior esperança é ver o céu se abrir e Cristo me convidando a entrar nas mansões celestiais. Quantos ainda têm essa esperança? Quantos ainda conseguem ter esta esperança? O arrebatamento da igreja é uma verdade que precisa ser pregada. O arrebatamento da igreja é uma verdade que precisa ser proferida, precisa ser anunciada. Os homens falaram do arrebatamento da igreja, os profetas anunciaram a segunda vinda do Messias. Eles falaram do Hamashia, do Messias, que ele vai voltar. Glória a Deus. O próprio Jesus falou da sua volta, do seu retorno, do seu regresso. E Jesus, ele não pode mentir, porque ele é a verdade personificada, e ele falou da sua volta, do seu retorno. Maomé, um pouco antes de morrer, ele disse: morro em busca da verdade. Buda, um pouco antes de morrer, disse: morro procurando a verdade e não a encontrei. Jesus, um pouco antes de morrer, ele disse: eu sou a verdade. Ele é a verdade personificada, e ele falou que vai voltar para buscar a tua igreja.
de o mundo acabar ou de Jesus voltar. Certa vez, uma senhora, uma irmãzinha pequena, franzina, ela foi buscar o seu filho na faculdade. Quando ela chega lá, o seu filho estava tomando aula de filosofia, e o seu filho disse: mamãe, pode entrar porque o professor permitiu que a senhora entre e assista o resto da aula, e depois nós vamos embora para casa. Aquela pequena mulher entrou e se assentou em um local. Quando ela se assentou, o professor começou a dizer: Deus não existe. O Deus dessa igreja não existe. Deus é uma invenção da igreja do primeiro século. O Deus dessa igreja é um Deus inexistente. O Deus dessa igreja é uma história sem H, uma história com E, ele é uma história. Quando de repente aquela pequena mulher colocou de pé e disse: doutor, o Senhor me perdoe, mas o meu Deus, ele existe sim. Aquele homem de repente perdeu as modalidades, e ele, meio irônico, começou a dizer para aquela pequena mulher: olha, minha senhora, mas como assim que o tal do teu Deus existe? Se esse seu Deus existe mesmo, então me mostra onde ele está. Aonde é que o teu Deus mora? Ela disse: Senhor, o meu Deus, ele mora em 3 lugares. O meu Deus habita no céu, ele habita na Bíblia, e ele habita dentro do meu pequeno coração. Aquele homem então ficou indignado e disse: o teu Deus não existe. Se o teu Deus existe, então me prova que ele existe. Já que você julga ele existir, amanhã ao meio-dia eu te espero, eu te aguardo aqui nesse local, e você vai me mostrar o teu Deus. Você vai me mostrar que ele existe. Aquela pequena mulher voltou para sua casa, para o seu lar, pensativa. Ela virou à noite falando com Deus, dizendo: Senhor, e agora o que eu vou fazer? Eu sou semelhante ao pastor Renilson, não sei nem falar direito, sem letra, sem cultura. O que eu vou chegar lá e dizer para aquele doutor? Como que eu vou provar para ele a sua existência, mesmo sabendo eu que o Senhor existe? Ela toda preocupada, virou a noite chorando, falando com o pai. Não conseguiu pregar os olhos, não conseguiu dormir. No dia seguinte, ela foi até aquele local, foi até aquela faculdade. Era meio-dia quando ela chegou lá. Na hora que ela chega na faculdade, havia uma grande multidão de pessoas no pátio aguardando. Parece que o professor convidou foi todo mundo para ver aquela senhora ser envergonhada, julgando ele ser um doutor, um conhecedor, e aquela pequena mulher sem letra, sem cultura. Quando ela chega naquele lugar, o sol estava escaldante, estava aquele sol magnífico, sol lá de Jequitinhonha. E aquele homem começou a dizer para ela: ei, minha senhora, me mostra o teu Deus, eu quero ver o teu Deus, eu estou aqui para isso. E aquela pequena mulher preocupada, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, quando de repente o Senhor Espírito Santo encheu o coração dela e deu a ela sabedoria. Ela virou para aquele doutor e disse: doutor, o Senhor quer mesmo ver Deus? E ele disse: quero, estou aqui aguardando. Ela disse: então tente encarar o sol por 5 segundos e o Senhor verá Deus. O camarada tirou o óculos escuro da cara, arregalou os olhos, meteu o olho no sol. 3 segundos depois ele chorava, lacrimejava. Quando de repente ele voltou-se os seus olhos para aquela pequena mulher e disse: minha senhora, você disse que se eu olhasse para o sol, se eu encarasse o sol por 5 segundos eu ia ver Deus, e eu estou quase cego. Ela, tomada pela unção de Deus, virou para ele e disse: pois é, meu irmão, se você não consegue ver e encarar a criação, como você vai poder contemplar o Criador do céu e do sol? Deus existe, ele existe. Se você não consegue fitar os seus olhos na criação, como você vai conseguir ver o Criador do sol? Deus existe. Por mais que muitos já não mais acreditam
na existência de Deus, no retorno eminente de Cristo, a verdade é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. A ciência, o calendário maia, disse que 2012 seria o ano da profecia, porque eles haviam estudado há dezenas, centenas e milhares de anos atrás e descobriram que o planeta Terra só teria estrutura para continuar existindo até 2012. Eles estavam errados. Já estamos em 2021. Mas se você olhar daqui a alguns anos, o planeta Terra estará um verdadeiro caos. Primeiro motivo, a nossa camada de ozônio tem um buraco quilométrico. Isso quer dizer que os raios solares, os raios ultravioleta, estão atingindo a Terra com maior intensidade, com maior veemência. Nós estamos vivendo, sofrendo o maior calor de todos os tempos. As geleiras da Antártida estão descongelando completamente a centímetros por dia. As cidades construídas à beira do mar, elas serão e já estão sendo invadidas pelas águas. Estão sofrendo uma espécie de invasão do mar. E os cientistas dizem, afirmam, que se daqui 100 anos Jesus não voltar, daqui a 100 anos, mesmo se Jesus voltar, a Terra irá se destruir sozinha. A astrologia diz que existe um grande buraco negro no universo, não identificado pelos satélites. Este grande buraco negro no universo, por nome de Sirius, está se aproximando da Terra a cada dia, está tendo contato com a Terra a cada dia. E eles temem, tremem, dizendo: se este grande vazio no universo, se este grande buraco negro aproximar da Terra, a ponto de invadir a Terra, de engolir a Terra, o que será de nós? O que será de nós, senhoras e senhores, é uma resposta sobre a qual eu não sei responder. Eu não sei o que será de nós, mas eu sei o que será da igreja. Ela não estará mais aqui, ela estará nos céus, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. O retorno iminente de Cristo está mais perto do que eu e você consegue imaginar. O arrebatamento da igreja está mais perto do que nós podemos imaginar. Muitas pessoas já não conseguem mais ver, já não conseguem mais enxergar a beleza dos céus, a magnitude dos céus, já não conseguem mais enxergar, mesmo que com os olhos da fé, o quão maravilhoso é a eternidade com Deus. Certa feita, um pregador estava ministrando em Brasília, Distrito Federal, e ele pregava exatamente sobre o arrebatamento da igreja. Depois que ele terminou a sua pregação, depois que ele entregou a mensagem, uma criança de cerca de 13 anos de idade veio até ele e disse: pregador, eu não quero ir para esse céu ao qual você está pregando, ao qual você está dizendo. Ele olhou para ela meio que assustado, arregalou os olhos e disse: mas minha filha, por quê? Aquela criança virou para ele e disse: pregador, lá no céu vai ter sorvete? Ele olhou para ela assim, meio surpreso, e disse: não, minha filha, no céu não vai ter sorvete. Ela disse: pois é, então eu não quero ir para o céu, sabe por quê? Porque um local sem sorvete para mim não é um local feliz. Pregador, lá no céu vai ter pizza? Não, minha filha, não vai. Então eu não quero esse céu, porque um lugar sem pizza para mim não é um lugar feliz. Pregador, lá no céu vai ter shopping center, lá no céu vai ter moda? Não, minha filha, não vai. Então eu não quero ir para esse céu, porque um lugar para mim sem shopping center, sem moda, para mim não é um lugar feliz. Pregador, lá no céu vai ter parque de diversão? Não, minha filha, não vai. Então eu não quero, pregador, porque um local sem parque de diversão para mim não é um local feliz. Pregador, lá no céu vai ter pizza, lá no céu vai ter lasanha, lá no céu vai ter para ver, para comer, para tocar? Não, minha filha, não vai. Pregador, então eu não quero ir para esse céu, porque um lugar sem essas coisas para mim não é um lugar feliz. Aquele homem olhou bem nos olhos dela e disse: minha filha, se a mim
capaz de criar tanta coisa boa, ao qual você hoje não quer abrir mão. Imagina o Criador da mente do homem. Ei, o céu é maravilhoso, o céu é maravilhoso. Ei, não perca a visão do céu, não perca a belezura do céu, a magnitude do céu. A palavra do Senhor vai dizer, 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem guardado, o que Deus tem reservado para todo aquele que o ama e anda na sua verdade. O céu é maravilhoso, o céu é maravilhoso. A mente humana não consegue compreender a beleza do céu. Não troca o céu por nada. O arrebatamento da igreja é uma mensagem que nós precisamos ouvir todo dia. Sabe por quê? Porque tem muita gente trocando o céu. Tem muita gente trocando o céu pela mentira. Tem muitos trocando o céu pela fofoca. Tem muitos trocando o céu por alguns segundos de prazer. Tem muitos trocando o céu pelo dinheiro. Tem muitos trocando o céu pela riqueza. Mas eu quero dizer para você que o céu não se troca, o céu não se compra, o céu não tem preço, o céu é inigualável. Não troque o céu, não troque o céu, não troque a eternidade com Deus, não perca a sua passagem para os céus. Os homens, os profetas, o próprio Jesus como homem falou do seu regresso, do seu retorno. Não só os homens, os profetas, mas também os anjos anunciaram o retorno de Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto os discípulos estavam com seus olhos para o alto, vendo Jesus ser ascenso aos céus, vendo Jesus desaparecer sobre as nuvens, quando de repente 2 varões vestidos de branco tocam ali nos seus ombros e diz: por que olhais para esse Jesus? Porque esse mesmo Jesus que recebido foi aos céus, ele voltará outra vez. Ele vai voltar. Os anjos falaram do retorno de Cristo. Os anjos falaram que o nosso Senhor vai voltar. Então aguarde, espere, ansiosos pelo regresso do Senhor, pelo seu retorno iminente, porque Ele vai voltar. Os anjos anunciaram a sua volta, os anjos anunciaram o seu regresso, os anjos anunciaram o seu retorno, e o seu retorno está próximo dele. Se a gente for olhar em nossa volta, os sinais que estão acontecendo, nós vamos ter uma certeza maior de que Jesus está voltando, de que Jesus está voltando. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele tem, nesse pequeno tempo em que ele sentou na cadeira da presidência, ele já revogou cerca de mais de 16 decretos que Trump havia assinado. E ele revogou, voltou atrás, lançou um novo decreto, uma nova lei, anulando os decretos de Donald Trump. Todos esses decretos que ele revogou e que ele agora decretou uma nova lei, estão apoiando o movimento LGBT. Dentre eles, a ideologia de gênero. Criança, tanto homem como mulher, criança tanto masculino como feminina, menino e menina, pode usar os mesmos banheiros nas faculdades, nas escolas. E você pode ter certeza que muito em breve essa perseguição do Evangelho, essa perseguição, como que eu posso dizer, essa perseguição também vai estar no Brasil. Essa ferida às famílias brasileiras, essa falta de respeito às famílias, ao povo de Deus, muito em breve isso também vai chegar no Brasil. Lá fora, queridos, nós já estamos vendo
em outros sinais que Jesus está à portas, que o Evangelho já está sendo perseguido, que a verdade está sendo esquecida, que a verdade, muitos estão tentando mascarar a verdade de Cristo, estão tocando na família, que é a base da igreja, que é a base da sociedade, a família que o próprio Deus instituiu. Já estão tocando nesses pontos lá fora. Tentaram aqui no Brasil e até o presente momento não conseguiu, mas eu acredito que muito em breve, com uma nova presidência que está chegando, vai acontecer. Estejam atentos, alertas. Ensine os vossos filhos. Ensine os vossos filhos, porque educação não se adquire em escola. Educação vem de casa, é de família. Ensina a base para os seus filhos, filho. Ensina os seus filhos o caminho que devem andar. Sabe por quê? Porque muito em breve talvez você não vai poder estar aqui para conduzi-los, para direcioná-los. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Não somente os homens, os profetas falaram do retorno de Cristo, mas também os anjos. Não somente os anjos falaram do retorno de Cristo, mas também os demônios anunciaram e estão anunciando o retorno de Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer que o apóstolo São João, discípulo do amor, enquanto ele estava sendo arrebatado em espírito, contemplava a eternidade em uma visão. De repente ele olha para cima e diz: ai da terra e dos seus habitantes, porque aí vem Satanás com grande fúria, sabendo que o seu tempo já está decretado, já está estipulado, sabendo que o teu tempo é pouco, sabendo que o teu tempo é escasso. Quando o diabo desceu para essa terra com os seus demônios, ele já veio sabendo que o seu tempo era pouco, sabendo que o seu tempo, Jesus, o próprio Deus, já havia decretado o seu tempo. O diabo está lutando de todas as maneiras, sabe para quê, queridos? Para tirar do nosso coração a verdade do arrebatamento da igreja. Está lutando de todas as formas para tentar colocar, introduzir na nossa mente e no nosso coração que o arrebatamento da igreja é algo que não vai acontecer. E você há de concordar comigo que o diabo ele tem poder para algumas coisas. O diabo ele tem controle sobre alguns eventos, sobre alguns acontecimentos, como por exemplo, se o diabo quiser que um avião não chegue em um determinado local e Deus o assim permitir, esse avião não chega nesse local, ele cai no meio do caminho. Se o diabo quiser que uma pessoa não se case e Deus o assim permitir, alguém não se case. Quantos casamentos que terminam antes mesmo de começar? Se o diabo quiser que um veículo, um automóvel não chegue em um determinado local e Deus o assim permitir, esse veículo não vai chegar. Quantos acidentes de trânsito que nós temos visto, quantas tragédias, quantas catástrofes que nós temos visto nesses dias. É avião caindo, é carros batidas. Mas o diabo, ele continua furioso, hoje mais do que nunca. Sabe por quê? Porque o arrebatamento da igreja é um evento sobre o qual o diabo não tem controle. Sabe por quê? Porque o diabo, querendo ou não, feliz ou não, com um sorriso no rosto ou não, essa igreja, ela vai morar no céu. Essa igreja vai ser acesa, ela vai subir para a eternidade com o noivo nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja é um evento no qual o diabo não tem controle. Não tem. Certa feita, o pastor Genésio Santos estava apregoando em um estádio de futebol lotado, 30 mil pessoas, quando de repente uma legião tomou uma senhora lá fora, e aquela legião tentava atrapalhar o culto. 4 homens
tentou conter aquela mulher possessa e não conseguiu. Quando de repente o pastor, tomado pela unção de Deus, estende a sua mão e diz: legião, eu te ordeno que no nome de Jesus, com as mãos para trás, você entre e venha até o pé do palanque. Quando o pastor desceu, deu a volta com o microfone sem fio e ele encostou perto daquela mulher possessa que estava de joelho no pé do palanque, ele percebeu que aquela mulher sussurrava baixinho. Ele percebeu que aquela mulher conversava. Os demônios daquela mulher, a legião daquela mulher, estavam conversando entre si, estavam falando uns com os outros. E quando o pastor encostou o ouvido mais perto dela para ouvir o que eles falavam, ele conseguiu ouvir o que os demônios estavam comunicando uns com os outros, o que os demônios cochichavam, sussurravam uns com os outros. E eles diziam: o grande está voltando, 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 o grande está voltando. Aleluia. Glória a Deus. O pastor disse: legião, eu te ordeno, me explique isso. Quando de repente alguém manifestou naquela mulher, porque outrora eram várias vozes: voz grave, voz aguda, voz de adulto, voz de criança, voz de menino, voz de menina, os demônios comunicando entre si. Mas o pastor, tomado pela unção de Deus, vai dizer: demônio, legião, eu te ordeno, me explique isso. Aí alguém começa a dizer: porque na tarde do dia de hoje, o chefe desta legião fez uma reunião conosco em cima do Oceano Atlântico, e ele disse: acabe com os pastores em adultério, derrube todos os líderes em adultério, acabe com a liderança, acabe com o canto, acabe com a pregação, acabe com o louvor dentro dos templos, acabe com a voz dos pregadores, acabe com o canto e com a pregação dos pastores. Causam destruições por todo lado, causa acidentes, causa contendas, leva destruição o mais rápido que vocês puderem. Destrua todos quantos vocês puderem, acabe com todos quantos vocês conseguirem. Sabe por quê? Porque tem algo que está vindo muito mais rápido do que nós. O quê? O arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. O arrebatamento da igreja está próximo. O arrebatamento da igreja é um evento que já está às portas. E o diabo, mais do que nunca, tem lutado e feito todas as maneiras, todos os modos possíveis para desvirtuar a igreja, para desvirtuar o povo de Deus, para derrubar os servos. E a palavra do Senhor nos alerta: vigiai, pois, porque não sabeis vós o dia em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. E naquele tempo o próprio Jesus vai dizer que nem os anjos no céu, nem ele, nem os anjos no céu sabiam a sua volta. Naquele tempo Jesus não sabia, hoje ele sabe. Naquele tempo Jesus não sabia, hoje ele sabe. Por isso que ele tem alertado a tua igreja, por isso que ele tem alertado a tua noiva: estejais, pois, preparados, queridos. Glória a Deus. Porque não sabeis o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar nos céus. Aleluia. Um dia eu não sei, até falei outro dia, eu não sei o dia que Jesus vai voltar, mas a hora eu já consigo saber. Eu não sei o dia, mas eu sei a hora. Parece dizer, mas não é. Pastor, que hora que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar de manhã,
Jesus vai voltar à tarde, Jesus vai voltar à noite e Jesus vai voltar de madrugada. Sabe por quê? Por causa do fuso horário. Quando é de dia no Brasil, é de noite no Japão, é de tarde no Havaí. Ei, Jesus está à porta. E o importante, o que importa mesmo, é que eu e você, como igreja, nós devemos estar preparados, nós devemos estar prontos na posição para quando Ele voltar. Quando Ele voltar, nós subimos para Ele. Glória com Ele. Mateus 25 vai nos dizer, a partir do versículo de número 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor: o noivo vem aí, sai-me ao seu encontro. A meia-noite é o final de um dia e o começo de outro. A meia-noite é quando algumas pessoas já estão dormindo e outras estão quase dormindo. À meia-noite ouviu-se um clamor. Esse clamor ouvido não é o Espírito Santo clamando. Este clamor aqui é o acompanhante do noivo. É Jesus apontando para uma tradição judaica, um casamento judaico, na cultura deles, que quando o noivo ia de encontro com a sua noiva, ia buscar a sua noiva, alguns acompanhantes iam na sua frente, e estes iam tocando chofar, trombeta, e gritando em alta voz, em som de cortejo: aí vem o noivo, ou o noivo vem aí, sai-me ao encontro. Era alguém que via antes do noivo, anunciando a sua chegada, anunciando a sua vinda. Esse clamor que nós vemos aqui em Mateus 25 é o clamor da igreja. A igreja que vem na frente, vem antes do noivo, dizendo: estejais, pois, preparados. Por quê? Porque aí vem o noivo, porque o noivo vem aí. Todas as vezes que eu e você anunciamos o regresso de Cristo, eu e você estamos sendo esse portal-voz, esse clamor que está dizendo: aí vem o noivo, sai ao teu encontro. Glória a Deus. Outro dia eu até ministrei sobre um casamento judaico, e a noiva, quando fica noiva com noiva, quando eles fazem o pacto, a aliança para um casamento, o noivo ele vai preparar o lugar, para a noite de núpcias. E a noiva, ela tem que ficar na sua casa, ela tem que ficar pronta, preparada a todo tempo, porque ela não sabe o momento em que o seu noivo vai vir buscar ela para as festas, para o casamento. A noiva não consegue saber o momento exato em que o noivo vai chegar. Aí o noivo de longe, enquanto está preparando morada, enquanto está preparando o local para eles, o noivo manda telegrama, o noivo manda mensageiro até a casa daquela noiva para dizer: olha, eu te amo, olha, eu estou te aguardando, eu estou te esperando, eu estou preparando o nosso lar, eu estou preparando a nossa morada, fazendo uma conjectura, uma tipificação, uma comparação. O nosso noivo também fechou aliança comigo e com você, e eu e você sendo noivo, e ele noivo, ele também foi nos preparar lugar. E ele lá de longe, ele também envia mensageiros, dizendo para mim e para você, nos fazendo lembrar que ele não se esqueceu de nós, fazendo nos lembrar que ele nos ama. Ele manda mensagens declarando o seu amor, declarando o seu amor por nós e falando: olha, eu não me esqueci de você, eu vou voltar para te buscar. E Jesus, quando usa essa comparação, uma tradição, para dizer como vai ser a sua vida, ele usa exatamente a cultura judaica, para o povo judaico, que ele vai dizer: olha, vai vir alguém na frente do noivo dizendo: aí vem o noivo. A Bíblia vai dizer que nós vamos ouvir o som das trombetas, os anjos proclamando, com o som de chofar de trombeta, os céus vão anunciar
a volta do nosso noivo. Queridos, para terminarmos, a palavra do Senhor vai comparar, João 10,10, vai nos dizer na forma literal da coisa, que o ladrão ele vem senão para matar, roubar e destruir. Nós podemos fazer uma comparação dentro desse texto. Eu posso usar o diabo, o ladrão, como um tipo do diabo, e o pastor de ovelhas, o bom pastor, da forma literal do texto, eu posso fazer uma tipificação sendo este bom pastor, Jesus. Agora perceba que Jesus ele é comparado com o ladrão. Jesus vai dizer que ele virá como um ladrão. 3 coisas sobre o ladrão. O ladrão, ele sempre vem quando ninguém espera, quando não estamos aguardando. Segundo ponto, o ladrão ele vem e vai, e ele tenta deixar um mínimo de rastros para ninguém descobrir, evidências nenhuma. Terceiro ponto, o ladrão nunca vem para levar 5 centavos, para levar 10 centavos. O ladrão sempre vem para levar aquilo que há de mais precioso dentro de um lar. Jesus também virá como um ladrão, porque não sabemos o dia em que ele vai vir. Jesus ele vai vir, a única evidência que ele vai deixar é o sumiço do povo de Deus, da igreja. E Jesus, assim como o ladrão, ele não vem para levar bijuteria, ele não vem para levar Michelin, ele não vem para levar pouca coisa sem valor. Jesus ele vai vir para levar o que há de mais precioso nessa terra: a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. O diabo tem tentado destruir a igreja com complexo de inferioridade, dizendo que nós somos um povinho qualquer, que nós não temos valor, que nós somos uma facção qualquer. Mas ele está muito enganado, porque a igreja é o que há de mais precioso dessa terra. A igreja é a única coisa, o único povo que vai fazer com que o Todo-Poderoso levante do seu trono e volte a essa terra. Ele virá nos buscar. Você tem valor, queridos. Você tem um valor inestimável, inigualável e compreensível. A diferença de Jesus para o ladrão é que o ladrão vem roubar, levar aquilo que não é teu. Jesus não. Jesus vem buscar um povo que ele mesmo comprou. Vem buscar um povo que ele comprou, um povo que ele adquiriu ao se doar e por inteiro na cruz do Calvário. Ele virá nos buscar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Fique sobre os seus pés, você que pode nessa noite. Aleluia. Glória de alguém um vocal para me ajudar, por gentileza. Aleluia. Já que nós temos convicção dessa verdade, já que nós temos certeza dessa verdade, nós vamos declarar em uma só voz que o Rei está voltando. Mas não é qualquer rei, não é qualquer senhor, mas é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, o Rei está voltando. Será que você pode declarar nessa noite? Será que você pode proclamar com a tua voz, com a tua boca nessa noite que o Rei está voltando? Será que ele é digno de você rasgar a sua garganta em louvor e adoração a Ele, dizendo que o Rei está voltando? Glória a Deus. Oh, a trombeta está soando.
está voltando. Estejais, pois, preparados, queridos. Estejais prontos. Porque o que realmente importa não é quando ou onde Jesus vai voltar. Mas o que realmente importa é como eu e você vai estar no momento